A importância da recuperação de matas ciliares. O que é a mata ciliar, né? O que são essas áreas ciliares? A mata ciliar, ela é toda a formação florestal que se encontra às margens dos cursos da água, estando sujeita às inundações temporárias. E elas exercem um papel muito importante na regularização e manutenção da qualidade e quantidade das águas, fixação e o controle do processo erosivo do solo. São formações vegetais, né, que são encontradas às margens de nascentes, ribeirões, lagos, reservatórios de água e córregos, e são de grande importância para a qualidade ambiental, tendo grande influência na manutenção da qualidade da água, na estabilidade do solo e além de servir como corredor natural para o deslocamento de fauna, né? Então, atua como uma barreira natural, é um domínio natural, né? E esse processo ele ocorre quando essas matas, através de suas raízes, elas seguram o solo das margens dos rios, evitando casos de erosão fluvial, em que as águas desgastam as bordas e que as comprimem e provocam abalos na estrutura superficial. Então, esse processo é muito importante, porque caso a terra caia dentro dos rios, se caísse, ela poderia vir a comprometer a existência e a sobrevivência das espécies que vivem em seu fundo. As funções e benefícios é impedir que, ao chover, um volume muito excessivo de água escoe para dentro dos rios, proporcionar o aparecimento de comunidades de animais, fomentar a interação entre organismos vivos com componentes não vivos, tal como com os rios, servir como obstáculo contra o assoreamento dos rios, formar comunidades de plantas, evitar enchentes, impedir que materiais estranhos ou contaminados escoam para dentro dos rios. Ser parte fundamental de um ecossistema, né? E a conservação, apesar de seus benefícios para o meio ambiente ser gigantesco, digamos assim, a mata ciliar ela corre sério perigo por conta do desmatamento ilegal e da construção de pastagens, né? A diminuição da área verde, principalmente nos igarapés, favorece o rebaixamento do nível do lençol freático. Outro fator de risco à mata ciliar é a queimada. Alguns produtores colocam fogo na vegetação com o objetivo de renovar as pastagens ou limpar a terra, e essa prática leva ao enfraquecimento do solo. Importância ecológica de mata ciliar. Bom, além da proteção física das margens dos rios, a mata ciliar recicla elementos em condições de solos encharcados, promove a interação entre os ecossistemas terrestre e aquático e desempenha um papel de corredor genético para a flora e fauna, o que promove um fluxo de espécies dentro e entre os diferentes biomas brasileiros. Em locais de grande diversidade de espécies de plantas e animais, devem ser encontradas plantas e animais raros que somente ocorrem em sua região, sobretudo os aquáticos, né? E, além dos seres aquáticos, os pássaros e mamíferos que se alimentam e habitam nesses lugares podem sofrer também com o desmatamento. Causas passíveis a impacto ambiental de mata ciliar. As pastagens são a principal razão da destruição das matas ciliares. A maior umidade das várzeas e beiras de rios permite melhor desenvolvimento de pastagem
na estação de seca, e por essa razão os fazendeiros recorrem à opção mais simples, né? O aumento das populações rurais e a prática de sistemas de produção que não são adaptados a condições locais de clima e solo têm sido fatores responsáveis pela destruição de vastas extensões de florestas nativas da região. Alguns produtores também desmatam para que os igarapés aumentam a produção de água no período de estiagem. Essa realidade, na verdade, deve-se ao fato de as árvores deixarem de bombear água usada na transpiração das plantas. Então, uma pesquisa mostra que essa prática, com o tempo, ela tem efeito contrário, pois com a ausência da mata ciliar ocorre um rebaixamento do nível de lençol freático, né? Ou seja, de água. Também as queimadas utilizadas como prática de agropecuária para renovação de pastagens ou limpeza da terra aparece como uma causa de degradação. O efeito das queimadas leva ao empobrecimento progressivo do solo. Cuidados primários essenciais em relação à área adjacente às nascentes. Os cuidados e condicionamento da área pode ser ilustrado aqui como esse exemplo da situação que eu pus aqui. O proprietário de um sítio que planta algodão, milho e pastagem na distribuição das áreas de cultivo está permitindo que os animais tenham acesso à água com chiqueiros, fossas e estábulos localizados próximos às nascentes. Então, com isso, provavelmente terá água contaminada, prejudicando o meio ambiente em si próprio, né? Então, coloquei dois esquemas aqui, onde uma distribuição está errada e o outro está correto. Recomendações para a restauração de uma área ciliar. Para que ocorra uma real recuperação de mata ciliar, é necessário que aconteça o isolamento da área, a remoção de fatores de degradação, retirada das espécies competidoras, reflorestamento com espécie nativa, implantação de espécies pioneiras atrativas à fauna e de interesse econômico. Plantio de mudas ou plantio total, ele também é chamado de implantação, é conhecido como implantação, é usado geralmente em áreas que não possuem mais sua vegetação nativa, áreas cuja floresta original foi trocada por outra atividade, que pode ser plantações de monoculturas ou áreas trabalhadas para o pasto. E o método que consiste em plantio de mudas é comumente usado em ambientes onde a formação florestal foi parcialmente ou totalmente destruída e substituída por atividades agropastoris. E então é indicado para áreas onde a vegetação natural em torno do local a ser recuperada está bastante comprometida ou já nem existe mais, né? Tendo como finalidade a recuperação dos processos ecológicos originais. E após o plantio das mudas, deve ocorrer uma avaliação periódica sobre o desenvolvimento das espécies plantadas para a identificação de eventuais perturbações, para a definição das medidas de manejo, avaliar a necessidade de replantio e avaliação dos métodos aplicados na recuperação, tendo como finalidade o aprimoramento científico acerca dos métodos de recuperação. Aqui eu coloquei algumas imagens causadas pela ausência de matas ciliares. Aqui claramente teve um desmatamento. O rio sujo. E aqui são áreas com a presença de matas ciliares, como vocês podem ver
até a qualidade da água muda.